Eu estava aqui pensando sobre o final de ano, né, e sobre a atividade que eu propus para vocês na semana passada, se eu não me engano. Eu vou deixar aqui nos cards para quem não viu ainda, para entender do que eu estou falando. Mas basicamente eu sugeri que vocês começassem a inserir palavras em espanhol dentro do dia a dia de vocês, né? Principalmente palavras que vocês costumam falar bastante. E aí eu pensei o seguinte: bom, para realizar a atividade que eu sugeri, eles já têm aqui no canal o vídeo que eu falo sobre as cores em espanhol, sobre as frutas, dias da semana, meses do ano, enfim, diversos temas que nós utilizamos muito no nosso dia a dia, né? Que além de ajudar a fazer a atividade que eu sugeri, consequentemente, vai fazer com que meus alunos acelerem o aprendizado, certo? Só que aí eu percebi que dava para ajudar ainda mais. E eu me lembrei dos eletrodomésticos, que nós também falamos bastante, né? Então eu achei que seria legal trazer esse tema aqui para que vocês possam aí ampliar o vocabulário e assim poder fazer a atividade que eu sugeri com mais segurança. Então bora lá aprender os nomes dos eletrodomésticos em espanhol. Olá, que tal? Para quem não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o André Siviero, professor e fundador da escola Você Falando Espanhol, criador do método Vale, e eu ensino você a falar espanhol de maneira acelerada e efetiva. Como é que vai funcionar a atividade de hoje? Da maneira que nós sempre fazemos aqui no canal, né? Ou seja, eu falo a palavra, vocês prestam bastante atenção aí na questão da pronúncia, tá? Na sequência, eu dou um tempinho para vocês repetirem aí na casa de vocês. E quando tiver algum detalhe que precisamos nos atentar, eu vou passando aqui para vocês, vale? Vamos lá então. O primeiro eletrodoméstico que eu separei é o aire acondicionado, que é um nome bastante similar ao português, não? Y puede que debas utilizar cuando estás en un hotel, por ejemplo, si el aire acondicionado no funciona y debes hablar con alguien. E aqui, pessoal, tem um detalhe importante sobre a pronúncia da letra C, que é o seguinte: quando ela estiver acompanhada das vogais E e I, na Espanha, veja bem, somente na Espanha, tá? Os nativos falam com a língua entre os dentes, como se fosse falar a palavra with em inglês. Então ficaria assim, ó: aire acondicionado. Percebeu a língua entre os dentes? Acondicionado. André, mas eu preciso falar dessa forma, com a língua entre os dentes? Claro que não, né? Você fala se você quiser, é uma questão de sotaque, tá? O importante, o que é? É você seguir uma linha só, ou seja, se você quiser falar com a língua entre os dentes, ok, fica a seu critério, mas fale dessa forma sempre, ¿vale? El segundo electrodoméstico es la licuadora, que é um objeto que nós utilizamos bastante no nosso dia a dia, né? E esse é um exemplo clássico de palavra heterogenérica. O que significa isso? São aquelas palavras que em português elas são masculinas, só que em espanhol elas são femininas e vice-versa, claro, né? Así que en español decimos la licuadora e em português nós falamos o liquidificador. El próximo electrodoméstico es el lavaplatos, que es una cosa que en Brasil, bueno, en Sudamérica en general, no es muy común, ¿no? Pero en Europa sí, es muy común, sobre todo en España. Yo, por ejemplo, en este momento vivo en Italia y casi todas las casas por aquí tienen un lavaplatos. El próximo electrodoméstico es la batidora, para las personas que aman hacer un pastel, por ejemplo, ¿no? Pô, André, como assim fazer pastel na batedeira? Que pastel que é esse, né? Bom, pessoal, para quem não sabe, pastel em espanhol significa bolo, tá? Esse é um clássico exemplo aí de palavra que nós chamamos de falso cognato, ou seja, são palavras que são iguais em português e em espanhol, ou seja, escritas da mesma forma, mas com significados totalmente diferentes. Bueno, seguimos con el próximo, que es el secador de pelo. Cuando salgas de la ducha, hay que secar el pelo. Eso es el pelo en español, ¿vale? No eso.
Eso. El próximo electrodoméstico es el contestador. Repita conmigo. Contestador. Aspiradora. Otra palabra femenina en español y masculina en portugués, ¿no? Repita conmigo. Aspiradora. Horno de microondas. Mucha atención en la pronunciación de la letra H en español, ¿vale? ¿Por qué? Porque simplemente no la decimos. Es como si no existiera, ¿vale? Así que repita conmigo. Horno de microondas. Fogón. Fogón. E aí, pessoal, como é que vocês estão se saindo até aqui? Acredito que tá bem tranquilo, né? Bom, antes da gente continuar, se você tá gostando desse vídeo, se você gosta dos conteúdos que a gente traz aqui para vocês com muito carinho, aproveita e já deixa o seu like, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para receber em primeira mão todo o conteúdo novo que aparece por aqui, tá bom? Se você quer mais dicas de espanhol, me segue também nas redes sociais, no @vocêfalando-espanhol, que também tem bastante conteúdo bacana por lá, ¿vale? Bueno, seguimos con nuestros electrodomésticos. El próximo es la lavadora. Lavadora. Ordenador ou computadora, né? Porque assim, tem muitas palavras que dependendo do país você vai escutar de uma forma ou de outra, tá, pessoal? Eu tô aqui tentando ensinar vocês a maneira como é mais comum a gente escutar esses eletrodomésticos ao redor do mundo, ok? Mas pode ser que você os conheça de alguma outra forma. Inclusive, se você souber, deixa aqui para mim nos comentários, tá bom? Isso é muito interessante. Bueno, seguimos com la plancha. Atenção aqui na pronúncia do CH, tá, pessoal? Que vai ter esse som de TCH, né? Então é cha, che, chi. Assim que decimos plancha. Repita comigo. Plancha. Televisor o televisión, que es más común de escucharnos. Bueno, son sinónimos prácticamente. Y tú puedes también decir simplemente tele, que seria aí o equivalente, mais ou menos, a você dizer que em português você vai assistir uma TV, né? Ou seja, seria uma forma abreviada da gente chamar isso. Assim que em espanhol podemos dizer também voy a mirar la tele, ¿vale? Tostadora o tostador. Esa es una palabra que dependiendo del país puedes escuchar la versión masculina ou feminina também, ¿vale? O nosso penúltimo eletrodoméstico não podia faltar, né? Que é o refrigerador. Esse aqui é quase um trava-línguas, né? Porque mistura aí a pronúncia da letra R com a pronúncia da letra G. Enfim, uma confusão danada, né? Mas eu vou falar devagarzinho aí para você entender bem essa pronúncia que eu considero uma palavra difícil. Refrigerador. Repita comigo. Refrigerador. Bueno, y el último electrodoméstico es el ventilador, que es una palabra que se escribe igual en portugués y en español, pero cambia la pronunciación. Decimos ventilador. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Assim, eu recomendo que vocês assistam esse vídeo mais vezes, tá? Para que vocês possam realmente memorizar os nomes dos objetos, enfim. E assim, ir fazendo aquela atividade que eu sugeri, de ir inserindo as palavras em espanhol dentro do seu dia a dia, tá? Dessa maneira, vai chegar uma hora que somente de olhar aquele objeto, o que vai acontecer? O seu cérebro já vai associar e já vai lembrar como se diz aquilo em espanhol. Tá? Por quê? Porque é algo que você faz todo dia, ou seja, faz parte da sua rotina. Você vai acabar aprendendo de forma natural, ¿vale? Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.